muito cuidado, porque camiseta é um negócio de clube, é um negócio que eu respeito muito. Tá certo. Essa aqui é muito bonita. Mas eu tenho muita saudade da época. Pode deixar aí na mesa, Facinho. Coloca as duas aí, mano. É do Pelé. Eu tenho muitas saudades dessa época que o Palmeiras era patrocinado pela Jeep, porque não ganhava nada. Nada. É uma das piores gerações do Messi Palmeiras. tinha trazido a Parmalat. Né? Mas aí era comprando, né? Então... Ué, todo mundo compra. Você quer o quê? Você faz futebol o quê? Sem dinheiro? Não, comprando o campeonato mesmo, tô falando. Ah, o Alfinete vai dormir, vai vender porraria na praia, vai. Você tá maluco? Não tinha um esqueminha Parmalat na época. Nenhum. Se esqueça, é devaneio de vocês. Devaneio. Devaneio O que completo. aconteceu naquela final de 93? Lá, Palmeiras foi melhor enfiar um sacode no Corinthians. Por que vocês ganharam o primeiro jogo, então, será comprado a final? Porque compraram só o segundo Ah, jogo. Thiago Marcelo. Não é, senhor Maria? O que vale? Pra que você vai gastar dinheiro no primeiro? Vocês que se Não, entendam, você não vem não, que esse ano é com vocês. Tá estranho isso aí demais. Esse esqueminha pra salvar o Santos aí no ano Mas que é Pelé- o que o Quesada falou, hein? Mas que coisa mal feita. O Santos Pô, não consegue é. escapar. É, Ele tem um faz- esquema. ele faz o esquema e tá Santos sempre não lá. consegue Não, escapar. Então, vamos começar falando disso então. Pra mim, já escapou. O Santos já. Também. O Santos A já. chance de cair é 3%. Mas ó, vou te falar. Eu achei que ia cair depois do 7-1. Eu também. Eu nunca vi Eu um também. time reagir tão rápido, igual o Santos reagiu com jogos dificílimos, contando a ajuda da arbitragem uma vez ou outra, mas eu dou mérito pro Santos. Não, teve sério, ajuda o jogo do da arbitragem. Flamengo me surpreendeu muito. Eu achei que o Santos Sim. ia tomar uma sacolada lá. Qual mais, senhor Mani? O Corinthians, o empate com o Corinthians era. Não, mas o Santos não jogou nada. nesse Não jogo. jogou, mas conseguiu o resultado. Isso que foi importante, entendeu? Mas não jogou nada, entendeu? Não, Mas concordo. eu vi o Contra jogo o Flamengo, do jogou Flamengo. bem. Jogou bem. Quando o Corinthians jogou nada. Mas perdeu pro Bragantino por 3x1 na Vila, jogou melhor que o Bragantino e perdeu por 3x1. Entendeu? Aí ele faz o jogo. Os dois outros jogos do Santos não foram bons. Cuiabá Não foram bons. Teve uma vitória com o Goiás. e o Cuiabá. 0x0. Os dois jogos na Vila. O Goiabá não foi bem e o São Paulo também não foi bem. Sim. Os dois jogos do Santos na Vila não foi bem. Enquanto o Goiás jogou ali de igual para igual, e se tratando de Goiás, que tem um histórico, né, desse confronto. O Santos sempre, nem na época do Pelé, você sabe da história, né? Não. Teve um jogo que foi o Santos e Goiás, foi preliminar de Corinthians Eu não e Ceará. gosto do Goiás, eu deixo bem claro aqui. Eu não odeio o Goiás. Por quê, hein? Por quê? Odeio, porque fez esqueminha com o Inter lá também, pro Corinthians ser rebaixado. Você não moraria Você em parou Goiânia. que tudo Não. tem esquema. Não. É isso, Tudo, tudo. tudo. Quando o Quem Corinthians fala ganha, não muito, tem quem esquema. fala muito... Sabe o que fala. Sabe exatamente. Tudo tem esquema. Contra o Corinthians eu já vi vários. Vários, dois. Conta dois. Eu vou lembrando, mas conta aí da história. Não, a história é o seguinte: isso foi uma quarta-feira à noite, o Santos jogou contra o Goiás e tem Lá eu quase sou certeza- Vila. e no Pacaembu. E foi preliminar de Corinthians e Ceará. O Santos tá ganhando de 4x1 o jogo. Até acho que os 30 do segundo tempo. E aí a torcida do Corinthians chegando. O Goiás fez um gol, os caras começaram a torcer pro Goiás. O Goiás acabou 4x4 o jogo. Nossa. Serras, Carlos Alberto, Clodoaldo, Pelé, Nenê Belarmino, Edu, todo mundo. Se tivesse mais 5 minutos, o Goiás virava para 5x4. Todo mundo em campo. Todo mundo. E sempre foi assim. O Goiás eliminou o Santos já em fases importantes da Copa do Brasil, dentro da Vila Belmiro. Então, se tratando de um adversário tão problemático, como é o Santos com o Corinthians, fala isso. O Santos tem problema com o Corinthians. Tem problema com o Corinthians. Ainda bem que foi o feminino, foi eliminado pelo São Paulo. Ia pegar o Corinthians na final e tomar de Compensação 9. feminina do Palmeiras, Jesus Cristo. Eu tava lá, hein? Fiz lá o. Mas quanto que, agregado deu 9. Como é que foram os resultados? 8x0. E o outro foi 1x0. 1x0. Só uma 8 a 0. vergonha. E mandaram embora o técnico. Mas, pô, mas só isso? Ué, mas ele não falou que era um absurdo e Manda embora, 10 tinha que jogadoras do Corinthians pra seleção. Tinha que mandar ele pra casa do chapéu. Você tá louco? O cara toma 8x0 no clássico Corinthians e Palmeiras, mas nem se o Abel tomasse 8x0 tinha que ficar. Tá maluco? 8x0 é inquestionável. Não existe. Sabe que 8x0. ele mora perto do Abel, você sabe, né? Mora perto do Abel? Ele tem uma luneta na casa. Ele mora, não, ele mora no condomínio da frente. Ele fica olhando o Abel todo dia. Não, Será que vai continuar vendo ele o ano que vem, Facinho Canilo, Neto? Pois é, cara. Pois é. Assim, são informações ainda muito desencontradas, né? Com quem eu converso, com quem me abasteço de informação, diz que a permanência do Abel tá muito condicionada a, de novo, remontar o elenco. Esse ano o elenco foi... Aliás, do ano passado pra cá, o elenco ele foi enxugando, ele foi derretendo. E a gente sabe que o ano que vem... Bom, pô.
Depende, Alfinete, não é bom. É bom pra vocês, né? É ruim? É bom pra vocês, estão vendo o Palmeiras derreter. Não, é Palmeiras não vai líder ter do campeão campeonato. brasileiro? Não, o que eu tô falando... Semifinalista da Libertadores. Vai ganhar o Líder Campeonato do Brasileiro. campeonato, ganhou o Fora da Campeonato Copa, foi a Paulista. Copa do Brasil. Mas o que... Perdeu de São Paulo, é clássico. Pô, Mas o pode que eu tô acontecer qualquer falando coisa. assim... Os caras também... O derretimento que eu digo é que o time perdeu o banco de reservas, né? Hoje ele depende muito Isso de um ele time tem titular. razão. Né? Você olha pro banco de reserva do Palmeiras, só tem moleque. Não é que você moleque tem bom lá... ou moleque ruim? Não, você tem os moleques bons. Porque o problema é ter moleque ruim. Se tem moleque bom... Não, mas é moleque bom que não tem casca. Que ainda não tem envergadura Mas pra tá jogando entrar só no- um campeonato. O que... Tá jogando só o brasileiro. Sim, mas você vai botar contra o Flamengo no Maracanã, o moleque treme, sente. É normal. O que faltou, Alfinete, é assim, em 2020 e 2021, quando deu tudo muito certo, o Palmeiras ele tinha uma característica de elenco muito mais homogênea, né? Você tinha o time titular, que era muito bom. Você tinha de 3 a 4 jogadores no banco. Sabe aqueles caras que, assim, não vão ser titulares, mas não são cruz e quando entram pra 1, 2 jogos, ajudam. Beleza. E mais os moleques. Porque esses caras servem pra fazer a transição da base pro time principal em algum momento, ou então da base pra abastecer o próprio banco de reservas, sem ter esse choque de já colocar pra jogar e vá lá que agora é com você. Então, tipo, vai um Danilo Barbosa da vida. Muita gente, é um lixo, é ruim, tá no Botafogo, tal. Mas pra esse elenco, pra essa função serve. Um jogo Danilo Barbosa pra substituir o Zé Rafael não vai atrapalhar. É igual o Luan, zagueiro. Ele não atrapalha quando ele joga 1, 2 jogos. Quando ele joga 7, 8, 9 jogos, você já vê que é um cara mais inconstante. Um Alain Pereur, pô, tá lá no Cuiabá fazendo um campeonato honesto. Não é um craque. Não vai ser titular nunca num Palmeiras, mas quando tava lá num jogo dor de barriga, o que aconteceu? O Luan não jogou, ele entra contra o River Plate na semifinal, 3-0 Palmeiras, o Palmeiras passou intacto. Então faltou esse... Mas depois tomaram 3 aqui também. Ah, não, sim, mas aí o time entrou, Teve um pênalti que voltou. anularam 3 e gols foi do- um massacre do Não, River. foi a classificação mais injusta que eu já vi. foi foda. muita sorte. Naquele jogo, Mas eu saí acontece. daquele jogo passando mal, né? Aquele jogo eu saí Foi um esbaforido. dos maiores massacres que eu já vi. Mas o Palmeiras mesmo. classificou. Sim, então, por exemplo, um jogador que fazia parte desse elenco que era dessa característica, o William Bigode. Sabe aquele jogador que não é nunca titular, mas ele quando entra, ele ajuda. No Corinthians ele foi bem também. Foi né? bem, então, exato. O Corinthians de 2011, 12 campeão brasileiro, mundial, Libertadores, ele tinha um elenco com esses caras no banco de reservas. Eu acho que o William até participa do começo da Libertadores e sai. Participa. Não, ele termina campeão. Ele vai embora no Ele meio do fica ano. até o final? Fica, ele é campeão. William, porque ele não o foi... Liedson era titular, É. né? Depois vem o O Liedson também não conseguiu Guerreiro jogar não essa conseguiu Libertadores. jogar. Ele Não, jogou... o Lécio jogou, não. Condições da semifinal ele jogou. Ele chegou a jogar, mas não... Tipo, entrava um pouquinho só. Em 2011, ele foi o principal jogador. foi. Em 12, ele faz isso aqui, ele não consegue jogar.